Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, com Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, em constante renovação, é o capítulo 90. Renovai-vos no Espírito, Paulo. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões afirmaste, cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz, dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas, pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. É engraçado isso. Como eu faço as leituras com vocês e às vezes acontece alguma coisa no meu dia que tem a ver, ou alguma outra leitura anterior que é muito semelhante. Essa constante renovação que o texto fala, hoje aconteceu algo semelhante, né? Uma passagem. Eu vinha com um Uber, eu e minhas histórias de Uber, né? E na hora que eu entrei no carro, o rapaz me atendeu bem. Ele falou até animado, né? Bom dia. Só que aí bastou eu botar o pé para dentro e fechar a porta, que ele falou assim, moça, mas o dia hoje tá esquisito, né? Tá feio, tá pesado, parece que a terça-feira, assim, tá bem cheia de urucubaca, né? Aí eu olhei para ele, eu sempre ando com um fone e o outro encostado aqui, porque é para eu ouvir a pessoa, né? Se ela falar comigo. Aí eu falei para ele assim, olha, moço, o dia pode não estar começando bem para você, mas ele vai terminar bem, pode confiar, né? O dia só tá começando, é de manhã ainda, calma, não vai terminar ruim. Acredita, firma teu pensamento, faz sua oração, né? Gente, se fosse em outro tempo, a Patrícia já ia falar assim, moço, eu esqueci alguma coisa lá na academia. Posso descer aqui? Eu ia fugir de pessoas assim. A Patrícia lá atrás ainda, antes dessa que fugiria do assunto, ela ia achar ruim da conversa. Ela ia fazer cara feia, talvez ela ia ser um pouco ignorante na resposta, ou até muito ignorante, porque eu já fui muito ignorante. A Patrícia mais antiga ainda ia fingir que nem ouviu, ia tampar o ouvido. Aí eu observei, né? A Patrícia antiga, a do meio do caminho e a de hoje. A de hoje mandou o cara orar. A de hoje mandou o cara pensar em coisas positivas. E querendo ou não, eu acho que meu anjo de guarda, e eu acho, não acredito fielmente nisso, ele me ajuda nessas situações. Porque meu anjo de guarda, naquela hora ali, eu tenho certeza que foi ele que me cutucou e falou, boa oportunidade de você mostrar que você está aprendendo. Sabe? Quando alguém quer te chamar a atenção e puxa a orelha devagarinho. Sabe, Patrícia, agora tá na hora de você colocar em prática aquilo que você tá lendo todo dia. Eu falei, tá na hora mesmo. Chegou a hora. Chega de ficar correndo de uma melhora. Não adianta nada ficar aqui, Senhor, 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 e não fazer minha parte. Aquele homem estava precisando de uma palavra, aquele homem estava precisando de uma motivação.
de entender que o dia pode ter começado mal, mas podia terminar bem, mas tudo dependia do pensamento dele, da fé dele. E aí foi o que eu passei, né? A mensagem que eu passei, ele calou, ele não falou mais nada. Aí quando chegou perto do rio que tem aqui, ele falou assim, dona, sabe que esse rio aqui transborda, né? Nossa, é um caos quando a gente passa aqui, esse rio tá transbordando, o trânsito fica parado, é horrível. Aí ele começou a querer puxar assunto de novo pro lado negativo. Aí eu falei para ele, moço, já viu como que esse rio fica bonito depois da enchente? O tanto de garça que vem para cá? Até capivara eu já vi andando aqui nessa avenida. Justamente porque tem o rio cheio, vem os peixinhos, creio eu, né? Alguns animaizinhos pequenos que elas vêm comer aí na borda. E aí fica um espaço bem mais natureza, bem mais bonito, né? Nem eu, gente, acreditava que eu tava falando aquelas coisas, sinceramente. Por isso que eu falo, foi meu anjo de guarda que ficou ali, ó, soprando. Aí no final das contas, eu chegou num dado momento, eu falei assim, ele vai me puxar assunto de novo negativo. Eu tava esperando. Aí eu olhei pro retrovisor dele, tinha aqueles colares pelo Mike voando aqui, da Umbanda, Candomblé, não sei, alguns colares lá que é de ritual. Aí eu pensei cá com meus botões, o primeiro pensamento que veio assim, falei, ele tá frequentando uma religião que não tá sustentando ele, né? A religião pode ser boa, mas ele não tá aproveitando a fé dele ali para se transformar, para se renovar, como tá dizendo o texto, né? Aí eu falei para ele assim, falei, você deve ter fé em alguma coisa, em algum ser, em Deus, em Jesus, ou como eu tô vendo a corrente aí, algum guia, certo? Eu não entendo muito da tua religião, mas você deve ter fé em alguma coisa. Então, moço, faz o seguinte, para que você não fique pensando e nem buscando os pensamentos negativos, ora em relação a esses que você confia. Porque às vezes a gente começa a ver o lado negativo das coisas e, na verdade, esse lado negativo vai trazer um lado positivo, né? Ele, de início, não aceitou nenhuma das 3 conversas que nós tivemos. Todas as 3 eu vi que entrava por aqui e saía por aqui. Aí, quando foi chegando mais perto de casa, ele me olhou pelo retrovisor, a gente percebe, né? Eu não estava olhando, mas eu percebi. Aí eu peguei e encarei ele. Na hora que ele me olhou, eu encarei. Aí ele pegou e falou assim, a senhora é a primeira que entrou aqui e falou em coisas boas para mim. Aí eu falei assim, hoje, né? É que o dia tá começando, vai vir mais gente falar coisa boa para você. Aí ele falou assim, não, já tem dias que entra só gente aqui para reclamar. E eu peguei o hábito da reclamação. Falei, então desapega, esquece a reclamação e começa a agradecer. Você vai ver que se você puxar o papo de outra forma, as coisas vão ser diferentes. Ele falou, o pior é que eu sei. E eu não tô colocando em prática. Beleza, ponto, né? O dia da parte da manhã. Aí eu fui fazer a leitura no WhatsApp para os meus amigos e deu a questão da renovação também. Agora vem fazer o Palavras de Vida Eterna, a constante renovação. Só que antes daqui da renovação, eu tô vindo da casa de um professor que fazia 40 anos que eu não ouvia. 40 anos. Eu tinha 11 anos de idade quando eu tive aula com esse professor. Depois nunca mais eu vi ele. Eu saí da escola onde ele lecionava, fui mudar de casa, tudo, e eu não vi mais esse professor. Só que a internet, né, Facebook, a gente acabou se encontrando há uns anos atrás, e sempre a gente conversa, mas é virtual, pelo WhatsApp. E eu tenho, assim, uma verdadeira adoração pelos meus professores. Eu tenho verdadeira adoração. Eu tenho um respeito muito grande, eu tenho um amor muito grande pelos meus professores. Aí chegando na casa dele, aquela coisa toda, né, da saudade, da emoção, você se segura para não chorar, aquela coisa toda, né? Aí a esposa dele tem o mesmo problema que eu, praticamente o mesmo problema que eu, de saúde. E a gente estava falando sobre o que mesmo? Renovação, né? Que as dores,
a doença, as coisas que aparentemente são ruins, elas vêm justamente para nos renovar, para a gente achar outras saídas, para a gente desenvolver mais a inteligência, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, aquilo que aparentemente é ruim para nós, que parece que limita a gente, transforma. Outro dia, já umas semanas atrás, eu não nego para ninguém isso e não acho vergonha nenhuma também. Eu entro nesses aplicativos de relacionamento para ver se eu encontro um par de calça que me queira, né? Que dê certo. E numa dessas tentativas de conversar com uma boa pessoa, um cara bem sucedido, segundo ele, né? Bem de vida econômica, tá tudo tranquilo, trabalha, ganha o dele, passeia, os filhos são criados. Eu falei, tá dentro daquilo que eu tô procurando, porque eu não quero mais arrumar um homem que eu tenha que socorrer financeiramente, não. Chega, já fiz isso para muitos. Falei, agora eu preciso encontrar alguém que esteja na mesma condição que eu, pra gente poder bater perna junto, né? Cada qual pagando o seu prato de comida, de preferência. Aí eu conversando com esse cara, eu falei, não, a coisa tá indo direitinho, né? Aí eu falei pra ele, aí ele falou assim, eu gosto muito de praia. Eu falei, praia eu não gosto não, eu gosto de... eu tô indo muito agora pra represa, não entro na água, mas eu gosto de contemplar a natureza, né? Gosto de ir pro meio do mato, árvore, campo, né? Aí ele falou, não, eu gosto de mergulhar. Eu falei pra ele assim, eu nem na areia eu vou entrar mais, porque a última tentativa eu torci meu pé e eu fiquei o dia inteiro com luxação. Falei, agora nem areia eu tento mais. A comorbidade que eu tenho, você deve ter lido no aplicativo aí, no perfil, eu tenho poliomielite e é arriscado eu ficar andando em lugar que não seja firme, e a areia não é firme. Aí ele falou assim, eu não li seu perfil não, nossa, você tem uma doença de comorbidade grave assim? Eu falei, grave não é, né? Ela não tem cura, mas dá para ter uma vida normal. Aí ele falou, não, eu vou pegar uma pessoa assim, cheia de problema, para ter que ficar junto comigo, é um peso muito grande para alguém carregar, eu não quero isso não. Falei, nossa, empatia zero, né? Aí, o que acontece? Pra gente que tem a comorbidade, já é terrível lidar com a doença. Você tem que lidar ainda com o preconceito das pessoas, com a discriminação das pessoas, com a falta de bom senso das pessoas, com a falta de empatia das pessoas. Se é uma outra pessoa que não tem ainda uma força, que não tem uma estabilidade, que não tem autoestima, que não tem noção espiritual, já mandava o cara pra ponte que partiu, né? Mas eu não fiz isso. Eu falei para ele assim, Deus te livre de todo mal, porque você não vai saber lidar com ele, né? E é isso aqui. Nada mais é do que todo mal que acontece, você tem que aprender a mexer com ele, a lidar com ele, a saber sair dele, a saber aprender com ele. Porque todo mal é o nosso grande professor, que vai trazer a enorme, a gigantesca transformação espiritual que tanto a gente deseja. O cara que passou pela vida e não teve uma dor de dente, ele não se transforma, gente. Não se transforma. A não ser que eu já seja transformado. Um espírito puro não precisa passar por transformações, certo? Não precisa passar por tormento, por tristeza, por dor. Mas nós que somos imperfeitos, só pelo amor a gente não aprende, não. E Jesus dizia isso. Ou aprende pelo amor ou pela dor. E nós, imperfeitos, a gente precisa muito ainda da dor. Ela é nossa companheira, ela é nossa amiga e ela de verdade transforma, mas transforma em todos os sentidos. Inclusive, saber lidar com ela e com as pessoas que não sabem lidar com a sua dor. Imagina, então, no dia que doer aquela pessoa que hoje te agride com palavras sem noção nenhuma, às vezes, do que estão dizendo. Por puro preconceito, por pura falta de conhecimento, por pura falta de transformação moral. Porque quando a gente se transforma moralmente, a gente se coloca no lugar do outro. E o lugar do outro, às vezes, dói pra gente. E se a gente não quer que dói, a gente vai querer confortar o outro. É assim que tá acontecendo comigo. Ainda brinquei no grupo hoje de WhatsApp. Falei, gente, eu tô melhorando. Eu tô me descobrindo, eu tô melhorando. Porque, olha, tá vindo uma pedrada atrás da outra, uma situação atrás da outra, e eu tô sabendo sair dela
de uma maneira que eu nunca imaginei que eu pudesse, que eu tivesse condições de sair. É incrível como a dor e as pessoas em volta nos ensinam muito. Renova a gente. E renova constantemente. Todos os dias, a todo momento, tem algo novo para você aprender, para você sair daquela situação e sair bem. E a gente tem que sair bem, porque senão a lição acontece o quê com a lição mesmo? Todos nós já sabemos. A lição vai se repetir. Então a gente tem que saber sair dela. Não deve encher muito a cabeça com o problema que é dos outros, né? O meu problema é a minha comorbidade. O meu problema é que eu quero me transformar moralmente. Esse é o meu problema que eu tenho que resolver. Agora, a discriminação do outro, a fraqueza do outro, as coisas ruins que passam pela cabeça do outro, definitivamente não é problema meu. Ele que vai fazer a transformação dele lá. Eu tô tentando a minha aqui. E você?